canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. O próprio Agostinho de Hipona dizia: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando Adão e Eva foram criados, Deus franqueou o reino para eles. A terra era de Adão, Eva e de toda a sua descendência. Mas você sabe, embora eu não seja um advogado, não entenda nada de direito, pelo menos algo eu acho que eu posso dizer que nenhum advogado vai me contradizer. Há muitas ações que não são morais, contudo são legais. Você sabe, eu posso às vezes no momento de fraqueza levar você a assinar um documento e o que você tem passa a ser meu. E muitas vezes o advogado vai falar para você: puxa vida, eu entendo você, não é justo o que fazem, mas você assinou os papéis, você assinou a procuração, agora é dele. Não é moral o que ele está fazendo, mas perante a lei é o direito, é legal. Vamos tentar reverter o quadro, mas não é fácil. Quantos advogados já tiveram que falar isso para o seu cliente? Quando Adão entregou de papel passado a terra para Satanás, a ação não era moral, porém o diabo tornou-se legalmente o dono desse mundo. É por isso que no livro de Jó, quando os filhos de Deus comparecem perante o Deus, veio também Satanás entre eles. E é interessante que Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Em hebraico, miaitavô. O que você está fazendo aqui? É um trocadilho. O livro de Jó é um livro muito complicado em hebraico. Jerônimo, quando foi traduzir o livro de Jó, falava que ele era mais escorregadio do que lama. E o diabo responde com outro trocadilho para Deus, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O que ele quis dizer com isso? Havia um costume no Antigo Oriente Médio que quando um rei queria ter a certeza que tudo estava bem no seu reino e que não havia oposição, ele passeava pelo reino, ele ou um dos seus emissários. É por isso que a Bíblia fala que Davi passeava pelo seu palácio à noite quando viu Betseba tomando banho. É por isso que a Bíblia fala: passeava Deus pelo jardim do Éden na viração do dia. Não é que Deus estava dando um passeio, estava verificando. E o diabo fez a mesma coisa: eu sou o dono da terra. Só que agora você sabe, para recuperar a terra das mãos do diabo, porque nós somos o objeto da demanda com tudo que o mundo possui, Cristo teve que pagar o preço da cruz. Ele morreu no meu e no seu lugar. De modo que, legalmente falando, se você quer ser justo, não é justo o que estão fazendo comigo, eu não levo o desaforo para casa. Se você quer ser justo, o céu não é para você, nem a terra renovada, nem para mim. Legalmente falando, o céu, o novo céu e a nova terra pertencem a Cristo. Ele que conseguiu de volta o direito de propriedade. E o que ele faz? Graciosamente partilha a sua herança conosco. Por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele pode abrir o livro do testamento, quebrando cada um dos selos. Ele tem dignidade para isso. Mas se você prestar atenção no Apocalipse, você verá algo que me chama bastante atenção. O cordeiro ainda estava degolado. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu aprendi, pastor Gilson, quando os adventistas me deram um estudo bíblico, que no céu não vai ter nenhum traço de coisas do pecado. Que quando ressuscitarmos num corpo de glória, eu acho que não são só os adventistas que ensinam isso, eu acho que todas as religiões que creem na ressurreição, quando ressuscitarmos num corpo de glória, aquela marca, aquele defeito de nascimento que eu tenho vai desaparecer.
Aquela cicatriz de uma cirurgia que deixou um rasgo aqui na minha barriga vai desaparecer. Aquela marca de expressão da testa ou do pezinho de galinha vai desaparecer. Aquele queimado que você teve, que deixou sua pele enrugada, vai desaparecer. Aquele acidente de moto que você teve, que você fraturou a perna e ficou com um rasgo de todo tamanho, vai desaparecer. E Cristo ressuscitou. Mas ele ainda está como se fosse degolado. É o que está na Bíblia. Eu vi um cordeiro como se houvesse sido morto. Esfrados, ou em grego, dá a entender que o cordeiro estava em pé no trono, mas ainda com a ferida aberta, que é a degola aberta. É isso que está no grego. O cordeiro vivo, mas com aquela abertura aqui. O que isso significa? Quando Cristo ressuscita, ele continua tendo as marcas dos pregos nas mãos, tanto que ele pede a Tomé que coloque a mão nas suas feridas. O corpo glorificado dele, de maneira excepcional, não apagou as marcas do pecado, que nem eram dele, eram nossas. Uma pergunta que eu já fiz para os meus alunos de teologia e faço para você nessa noite. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se Cristo era Deus, como é que ele morreu em nosso lugar? Anote isso aí na sua Bíblia e nunca mais esqueça. Jesus não perdeu os seus poderes divinos. Jesus não perdeu as capacidades divinas dele. Mas ele voluntariamente vai por toda a eternidade continuar preso a um corpo humano cicatrizado, com feridas. Sabe por quê? Paulo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Não contradizendo Paulo, mas apenas ampliando o que ele falou. A cruz, num aspecto, não era nada. Calma, não me tenha por herege. Quando eu digo que a cruz num aspecto não era nada, é porque a cruz foi apenas o que nós vimos. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Crucifixão por crucifixão foi mais uma. A diferença da cruz de Cristo é o que nós não vimos. Ele enfrentou a morte eterna. Hebreus fala que ele morreu a morte por todos os homens. Ele enfrentou a morte eterna. Em outras palavras, ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Quando ele falou na cruz do Calvário: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava só declamando um salmo com voz de frequência modulada. Ele estava renunciando por toda a eternidade alguns aspectos que ele não perde, mas deixa de usá-los. Entre eles, o fato de que agora ele estará por todos sempre preso a um corpo de carne e osso. O livro de Atos diz que Jesus voltará assim como para o céu nós o vimos ir. Quando Cristo subiu ao céu, ele não cortou o laço da humanidade como se corta uma fita. Tanto é que a Bíblia fala que nós subiremos de glória em glória para ter um corpo, você lembra? Semelhante ao da sua glória. O cordeiro continua machucado. Por amor de você. Quando alguém me pergunta: por que Deus deixa o mal acontecer no universo? Eu pergunto de volta: quem pagou o maior preço? Não foi o diabo, porque ele vai ser destruído. Não foram os demônios do diabo, vão ser destruídos. Não são os ímpios, vão ser destruídos. Não são os justos que sofrem, os salvos, porque a nossa salvação vai ser temporária. Quem vai ficar com sequela para sempre é a divindade. O Cordeiro pode abrir o livro do testamento e compartilhar conosco a herança dele. Por isso que ele fala: vocês se assentarão no meu trono comigo, como eu me assentei com meu pai. Vocês serão sacerdotes juntos comigo. E naquele tempo eu olhei para Nova Jerusalém e não vi lá santuário, porque o próprio Cordeiro de Deus está no meio deles.
Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.